Bom, vamos lá então, né? Ectoplasma. E aí, o que é ectoplasma, né? Ectoplasma é uma substância. Isso tem a ver com o estudo de química, física. Quando a gente vai estudar passe, para fazer um estudo completo, que é o objetivo nosso aqui, existem 3 vertentes do estudo. Uma vertente é a parte moral, outra vertente é a parte de técnicas de passe, né? De posicionamento e tudo mais. E a terceira parte, que é o que a gente vai ver hoje, pelo menos mais da metade, é a parte científica. O que está por trás disso? Por que o passe funciona? Como que o passista tem que estar? O passista é uma pessoa, um ser humano. Como que ele tem que estar no dia do passe? Como passista, do modo geral, né? Ele tem que seguir certas regras, né? E são regras que são racionais, não são dogmas, né? Então, como não são dogmas, a gente quer entender por quê. Então, por isso que a gente começa, talvez, com essa aula, tentando explicar, né, o que está por trás da parte científica. Então, a gente estuda um negócio chamado ectoplasma. Ectoplasma é uma substância que é emanada de todos nós. Todo o corpo humano gera ectoplasma, de alguma forma maior ou menor. Só que, em função até de uma viciação de estudo nosso, espírita, né, do passado, a gente tende a entender que quando se fala ectoplasma, a gente lembra de coisas desse tipo, que são materializações, né? São fenômenos de materializações que acontecem, são fotos reais, obviamente, e vem acontecendo aí pela nossa história. Né? Na época do Chico Xavier, havia um monte de fotos que circulavam nos anos 60, né? Fotos de outros médiuns que, né, tinham capacidade de fornecer situações ou colocar situações em que as materializações se faziam e o pessoal tirava um monte de fotos. Então essas fotos ficam na cabeça. E a gente começou a associar isso. Ectoplasma é materialização, é essa, né, colocar para fora essa substância chamada ectoplasma. Mas isso é o que menos importa para a gente. Porque quando a gente começou a estudar isso daí, nós descobrimos que não era bem assim. Não era só essa materialização, é muito mais complexo, muito mais profundo o estudo e tem uma relação direta com o fato de você querer ser passista, né? Então, por isso que a gente estuda isso daí. Então, a gente vai estudar, de um modo geral, começar estudando, baseado nessas 7, né, esses 7 itens aqui, vou falar um pouquinho da definição e outras coisas aqui. O que exatamente seria esse ectoplasma? Numa forma muito sucinta, muito simples, a gente poderia colocar algo desse tipo, né? Uma substância semimaterial. Então, olha só, se é semi, é só metade. Tem uma metade que não é material. É uma metade que está relacionada com o plano espiritual, que permeia a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Então, olha só, tudo que permeia dois mundos tem uma perna em cada mundo, porque senão ele não permeia, né? Então, por exemplo, pensa uma máquina fotográfica, né? Uma dessas digital, né, que tem por aí. Ela permeia 2 mundos, o mundo da ótica, né, que é a luz e tal, e o mundo da eletrônica, porque é salvo ali como um arquivo eletrônico, aquilo é um sinal elétrico que tem ali. Então ela tem que ter um pé de cada lado. Ela tem que ter parte ótica na máquina e tem que ter uma parte elétrica ou eletrônica, né? E assim tudo que permeia 2 mundos tem que ter parte em cada mundo. O ectoplasma permeia 2 mundos, o mundo físico com o mundo espiritual. Então ele tem, quando ele é gerado, essas materializações são exemplos de ectoplasma, mas quando ele é gerado, ele tem parte que vem da nossa metade material, como corpo físico, orgânico, biológico, e tem parte que vem do nosso corpo espiritual. E a gente vai entender quem que produz o quê e como que isso se combina. Tá? Esse é o objetivo. Porque nós, como passistas, vamos querer fazer a combinação certa, né? Eu não quero produzir um ectoplasma que é muito mais material do que espiritual e ao contrário, porque tem que ser balanceado isso. Senão, isso não é aproveitado pela espiritualidade na sala de passe, na hora do passe. Daí a necessidade da gente estudar o balanceamento dessas 2 partes. Realmente tem que ser balanceado isso daí. E esse ectoplasma, uma vez que ele é gerado, esses ectoplasmas que a gente viu aqui nessas fotos são visíveis. São materializações, são visíveis. A gente olhou e viu. Mas todos nós, nesse momento, estamos gerando ectoplasma em qualquer momento das nossas vidas, dormindo, acordado. Enquanto a gente tem um corpo físico vivo, né? Enquanto o homem vivo existe, como diz, né, o Aksakov, enquanto o homem vivo existe ectoplasma. Então nós aqui todos estamos gerando ectoplasma, mas não se vê. Não é ectoplasma visível. Então, como é que esse ectoplasma é utilizado? Se eu não vejo, quem que usa isso, né?
Então, olha só, a gente colocou assim, permite que entidades espirituais possam atuar sobre a matéria. Então começa a ficar mais direcionado, né? Esse ectoplasma é a maneira pela qual a espiritualidade atua no plano físico. Sem ectoplasma, a espiritualidade não consegue intervir no plano físico. Como o ar, por exemplo, permite que quando eu fale vocês ouçam. Porque se nós mergulharmos numa piscina, vocês não me ouvem mais. Porque acabou o ar é água, está todo mundo embaixo d'água. Se eu falar, ninguém vai ouvir. Por quê? Porque a única maneira de transmitir, né, as ondas sonoras que saem, são geradas pela minha garganta e chegar ao ouvido de vocês, tem que ter um intermediador. Esse intermediador é o ar. Né? Se tiver interferência, né, vai ficar complicado. Por exemplo, digamos que eu estou falando com vocês e começa a ventar muito, 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 muito. Eu ainda estou falando e vocês vão estar percebendo o que eu estou falando, mas fica difícil a compreensão, porque está tendo interferência, mas o meio está ali, o meio está presente. Então o ectoplasma é o meio que permite com que a espiritualidade atue no plano físico. Pode ter interferência? Pode, da mesma maneira que o ar. Se eu estou falando e está ventando, fica mais difícil. Esse ectoplasma pode ser mais fácil da espiritualidade manipular ou mais difícil. Vai depender do tipo de ectoplasma que é gerado, da qualidade, da quantidade. A gente vai falar nisso tudo durante a aula de hoje. Tá? Então, quem utiliza ectoplasma não é um homem vivo. Quem utiliza ectoplasma são entidades espirituais. Nós não conseguimos manipular ectoplasma. Nós geramos, mas não manipulamos. É alguma coisa assim, por exemplo, como a planta. As plantas geram oxigênio para a gente através da clorofila, fotossíntese. Ela gera oxigênio e não serve para ela. Não tem absolutamente interesse nenhum para ela. Né? Só tem para a gente. Então ela gera e não faz nada com aquilo. Nós geramos ectoplasma e não fazemos nada com isso. Né? Quem faz alguma coisa são as entidades espirituais que vão fazer com isso. O termo ectoplasma vem numa combinação de duas palavras, né? Do grego ectos, que quer dizer do lado de fora, por fora, ao redor de, e plasma, que é plasmar, né? Fazer acontecer alguma coisa, né? Ou seja, é você moldar alguma coisa. Então, ectoplasma vem disso daí. Como é que surgiu esse estudo de ectoplasma e até por que esse nome saiu desse jeito? Tem a ver com razões históricas. A primeira menção de um estudo mais sério de ectoplasma, né, começa mais ou menos em 1902, 1903, com um dos nomes que é muito popular aqui no espiritismo, que é o Charles Richer. Ele era um fisiologista francês e ele começou a perceber que essas materializações, né, que estavam começando no final de 1800, começaram materializações, ele começou a perceber que aquilo ali tinha que ser uma substância química. Não era possível que fosse outra coisa. Ele foi tentar entender, tentar estudar. Claro, numa época dessa não se tem recurso nenhum, muito difícil, um desafio muito grande, mas ele foi lá tentar estudar, juntou vários médios, participou de várias sessões de materialização para tentar começar a estudar esse negócio. E aí ele, em estudando isso, é que deu esse nome, ectoplasma. É essa formação, esse molde que está fora do corpo. Então ele deu esse nome e foi lá estudar. Mas ele está estudando ectoplasma nessas materializações que a gente viu. Isso na França. Em paralelo, que não tem absolutamente nada a ver com ele, um não conhece o outro, né? Acontece na Alemanha um estudo muito interessante. Um cientista chamado Notzing, na Alemanha, está estudando células profundamente a sua época, com os recursos que ele tem, né? Claro. E ele começa a estudar isso daí, ele começa a perceber que, para algumas situações, ele percebia o seguinte, que a célula gerava uma certa energia, mas a energia ficava ao redor da célula, e a célula não utilizava para nada essa energia. É como se ficasse ali uma energia envolvendo a célula, fora dela, mas que a célula em si não sabia fazer nada com aquilo, o corpo humano não sabia fazer nada com aquilo. E ele, então, tenta estudar isso e ele dá um nome desse negócio, de ectoplasma. Porque, né, é um molde que fica fora da célula. Então, os dois dão o mesmo nome para duas coisas diferentes. Mas só que quando a gente vai ver, não é bem que são duas coisas diferentes. É que um está trabalhando no nível celular, o outro está trabalhando no nível corporal, que é um conjunto de 70 trilhões de células. Então, o estudo é o mesmo, só que um está vendo micro e o outro está vendo macro. Então, o nome tem muito a ver com, né, essa formação fora da célula, fora do corpo humano. O estudo do Notzing é que vai nos permitir compreender um monte de coisas, vai nos permitir obter todas as respostas sobre ectoplasma do jeito que a gente precisa, nós espíritas e também o mundo científico. Né? Existe muito estudo científico de ectoplasma hoje, a gente vai passar um pouquinho por isso. Então é uma coisa que já não está limitada à casa espírita, né? Há muito tempo. Bom,
Isso é a visão nossa aqui, né? Como é que é a aparência desse ectoplasma? Então, essa aparência desse ectoplasma ela pode ser vista de duas formas. Ela pode ser vista do nosso ângulo de encarnado ou do ângulo dos desencarnados. Como nós vemos e como eles veem não é a mesma coisa. Então, eles, aqui está André Luiz, né, no livro Domínios da Mediunidade, ele dá uma definição de como eles, ou como ele, André Luiz, vê esse ectoplasma, quando ele é formado fora do corpo. Uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. Então, olha só, se eu, como encarnado, falar para vocês uma coisa é uma pasta, você fala, não, eu vejo a pasta, eu pego nela, é completamente tangível. Olha só a definição dele, é uma pasta para eles, é uma coisa completamente visível, tocável, tangível, e para nós não é, né? Então, olha como a definição de um lado já não é a mesma do outro lado. Para eles é uma coisa tão simples como é uma pasta para a gente. Então, uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. Então, olha só, né? Para a gente não... Cadê? Se eu estou gerando o ectoplasma agora, cadê a tal pasta? Né? Então, são visões diferentes, porque eles estão num nível de vibração completamente diferente do nosso. Né? O que a gente pode falar do nosso lado encarnado são algumas características do ectoplasma. Então, vamos ver aqui, por exemplo, uma delas. Ele normalmente é frio, úmido e viscoso. Né? Olha só, semilíquido. Semilíquido quer dizer que você não sabe dizer se é líquido ou não. Né? Tem horas que a gente sente algumas coisas na pele que você não sabe se é um líquido ou não. Você está na dúvida. Por exemplo, uma teia de aranha. Você encosta na teia de aranha, você não sabe se aquilo foi uma coisa líquida que caiu, uma gota, você fica na dúvida. Então é esse tipo de semilíquido a que ele se refere, né? É de fácil dilatação e expansão. Então aquilo ali funciona como uma nuvem. Né? Se você pensar o que é uma nuvem, o que é um agrupamento adensado de células, de moléculas. Né? Quando essas moléculas começam a se dispersar, a nuvem, entre aspas, desaparece. Não é que ela desaparece, aparece, não é mágica isso. É que simplesmente houve adensamento das moléculas ou não. Quando elas são adensadas, a gente tem a impressão de que é uma coisa material, tangível, que eu posso tocar e colocar a mão. Né? Quando elas se espaçam, eu já não vejo mais essa nuvem. Então, o ectoplasma é a mesma coisa. Quando ele se adensa muito, a gente consegue ver esses fenômenos de materialização. Quando ele não se adensa, que é o caso de todos nós aqui agora, ele está sendo colocado para fora e a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver. Então, a permissividade que ele nos dá, esse adensamento, é que faz as coisas ficarem mais interessantes. Essa ideia da nuvem, das moléculas se aproximarem. Isso é que faz com que a gente, em alguns casos, né, tenha fenômenos de materialização, que são visíveis. Mas, novamente, para a espiritualidade, ele está saindo do nosso corpo a toda hora, de cada uma das nossas células. O ectoplasma é gerado por cada uma das nossas células. Nesses estudos que começaram lá com Charles Richet em 1902, 1903, né, a ciência se envolveu um pouquinho com isso daí e acabamos descobrindo que esse ectoplasma é uma substância formada de 5 elementos químicos muito básicos, que estão aí, né? Nós estudamos aí até em ginásio, né? Isso aí. Está aqui, carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. São elementos básicos. Agora, muito mais do que isso, a gente conhece a fórmula do ectoplasma, fórmula química, que é um negócio esquisito para a gente espírita. Olha só que coisa esquisita. 120 átomos de carbono, 1184 de hidrogênio. Que complicação. Essa fórmula não interessa para nós espíritas. Mas o que interessa é o seguinte, se alguém chegou nessa fórmula, uma coisa a gente garante, não foi nenhum espírita, foi um cientista. Então isso é objeto de estudo da ciência, e sério, porque senão a gente não teria jamais chegado nisso daqui. Né? Então é uma coisa que a ciência está em cima, e essa fórmula não vem de 2015, 2016, essa fórmula vem de 1970, 80. Então é uma coisa que já está estudada, ou já está sendo estudada há muitos anos. A gente fica sempre naquele meio, será que a ciência vai aceitar, não vai, será que é? Está indo, o estudo está indo. Alguma hora a gente chega num denominador comum, né? Mas eles estudam isso daí com outros nomes, com outra percepção, né? Até, com outro objetivo, inclusive, mas está sendo estudado. Quem somou? John Black. John Black. Essas informações, tem um livro muito interessante chamado Ectoplasma, de um autor chamado Luciano Munari. Né? É um dos livros muito interessantes. E ele vai nessa parte científica, ele estuda o John Black, descobrindo a fórmula e tudo mais. Muito interessante.
Bom, para nós, como nós percebemos esse ectoplasma, né? Então, tem uma sensação tátil, que é, como eu falei agora há pouco, uma teia de aranha, né? Quando você coloca a mão numa teia de aranha, quando você esbarra, não que você coloca a mão, porque ninguém normalmente faria isso, mas quando você esbarra é uma sensação assim meio... Será que caiu uma água? Será que é um líquido? Será que é um negócio assim? Então, a sensação tátil que nós temos, a nossa percepção tátil é justamente de uma teia de aranha. A percepção olfativa, o que nós, quando a gente tenta, né, identificar cheiro, nisso daí a gente não consegue identificar. Não é uma coisa que tem cheiro, é uma coisa inodora. E visualmente, né, é sensível à luz. Então o que acontece muitas vezes é assim: ou escuro, e digamos que por alguma razão a gente consegue ver o ectoplasma, numa certa sessão mediúnica. Por exemplo, se acender a luz, o ectoplasma vai embora. Ele desaparece, porque a incidência da luz em cima dele altera a composição molecular. Então, por isso que às vezes a gente está, por exemplo, numa sala de passe e você quer manter a luz no mínimo possível. Não dá para ser sem luz, porque senão o passista não consegue dar passe e o paciente não consegue receber o passe. Vai todo mundo se atropelar. Então, obviamente, tem que ter um mínimo de luz ali, mas a gente quer realmente manter, né, assim, o mínimo de luz possível, porque interfere no ectoplasma. E por que a gente quer manter luz para não interferir no ectoplasma? Porque o ectoplasma serve para que a espiritualidade faça intervenção na matéria. Então, se eu deixar esse ectoplasma mais disponível, a espiritualidade fica, entre aspas, mais à vontade para mexer no plano físico, para fazer interferência no plano físico. Se eu dificulto a presença do ectoplasma acendendo a luz, fica mais difícil para eles. Não é impossível, mas para que eu vou complicar? Né? Se tem um propósito todo por trás disso, por que né, um não ajuda o outro? Né? Bom, então, quando a gente vai entender a origem desse ectoplasma, uma coisa tem que ficar bem clara: é um atributo do corpo físico. Sem corpo físico não tem geração de ectoplasma. Espírito não gera ectoplasma. Cadeira não gera ectoplasma. Tem que ter um corpo físico. Ectoplasma é gerado por cada uma das nossas células. Não dá para se ter ectoplasma se você não tiver um corpo físico. Tá? E, não só isso, todo corpo físico gera ectoplasma. Em maior quantidade, maior qualidade ou não, a gente vai estudar isso, mas todo corpo físico gera, e ele só é gerado por corpo físico. Bom, quando a ciência começou a estudar isso, a gente vê que eles chegaram numa fórmula química, né? Então isso obviamente vem da ciência, mas um processo interessante pelo qual a ciência passou sempre tem essa dificuldade da ciência, né? De estudar coisas como reencarnação, devo estudar ou não, devo estudar ectoplasma, devo estudar essas emoções, né? Eles sempre têm essas dificuldades. A ciência tem um critério, né? Que ela tem que responder as 7 perguntas, em que o objetivo dessas 7 perguntas é: se eu conseguir responder sim a todas elas, é do meu âmbito da ciência de estudar isso. Essas perguntas são, primeiro, esse elemento que eu estou tentando descobrir se eu tenho que estudar ou não, ele está na tabela periódica dos elementos? Tá, porque nós conseguimos descobrir que eles estão. Segundo, tem partículas subatômicas, ou seja, formado de átomos? Claro, pois a gente sabe até quem são, né? Terceiro, está sujeito à ação da gravidade? Está, porque quando a gente vê esses processos de materialização, né, é como uma folha, por exemplo. A folha pode demorar 1 hora para vir aqui de cima até lá embaixo, dependendo das condições, mas ela desce. A gravidade atua sobre ela. O ectoplasma é a mesma coisa. Aquele ectoplasma, essas materializações são geradas, né, dependendo das condições. Se ficar muito tempo, ele vai sendo absorvido pela gravidade, ele vai sendo sugado pela gravidade. Tem massa? Tem, porque se a gente consegue inclusive ver, né? Tem energia? Tem, porque tudo que tem massa tem energia. Isso que Einstein falava, a fórmula de Einstein é isso: tudo que tem massa tem energia, né? Ocupa volume no espaço? Sem dúvida, porque eu consigo ver, né? E finalmente, isso interage fisicamente com outros elementos e tem reações químicas? Tem, porque se você colocar, por exemplo, a luz, gera uma reação química e ele desaparece, né? Então, quando a ciência vai estudar isso aí, ela responde sim a tudo isso, passa a ser automaticamente objeto de estudo. Por isso que a ciência foi estudar isso e chegamos até uma fórmula aí química. O estudo da parte científica pela ciência está muito lento ainda, mas está chegando, né? Então, algumas coisas interessantes. Olha só. O ectoplasma tem origem no corpo físico, nós vimos isso. Então, ele não pode ser produzido por espíritos. Agora, o corpo físico
produz isso através do metabolismo. Né? Nós temos toda a nossa alimentação, respiração e tudo. E essa, entre aspas, vida orgânica nossa é que produz o ectoplasma. Então, para a gente entender como ele é formado, nós teremos que descer ao nível mais básico do corpo humano, que é o nível celular. Né? Se eu conseguir entender o ectoplasma que uma célula gera, eu consigo entender o que 70 trilhões de células geram. Então a gente estuda uma célula, que é muito mais fácil, e aí a gente multiplica por 70 trilhões e obtém o resultado. Então nós vamos entender o metabolismo de uma célula para ver o que a gente consegue descobrir de interessante. O metabolismo da célula tem três coisas que pode ser dividido em três partes. São três coisas que têm atuação direta nela: alimentação, água e respiração. A célula é como se fosse um organismo independente, quase, né? Então ela tem que se alimentar, ela tem que beber água, né? O fluxo de líquido saindo e entrando, né? E ela tem que respirar. Sem isso, as células começam a morrer. Então, vamos fazer um de cada vez. Vamos primeiro nos concentrar na alimentação. Alimentação celular. Como é que as células se alimentam? Então, aqui a gente tem uma célula, né, que, para efeito didático, para efeito de estudo, a gente divide em duas partes. Esse centro aqui, arrosado, que a gente chama de núcleo, né, e todo o resto em volta. Esse resto em volta é chamado de citoplasma. Nesse citoplasma tem um monte de órgãos, são chamados de organelas, e tem um monte. E tem todos os sistemas aqui dentro. Tem sistema respiratório, sistema digestivo, sistema circulatório, porque tem fluido circulando lá dentro. É como se fosse um organismo independente. Cada célula é isso. Então, essa célula, esse citoplasma aqui é que é a parte, digamos assim, mais ativa da célula. O núcleo é a parte inativa da célula. Por incrível que pareça, levou muito tempo para se descobrir isso. O núcleo só contém uma coisa, que é o DNA. O DNA é um livro de receita. Né? Se você abrir o livro de receita na página de bolo de chocolate, não adianta você ir no forno porque ele não vai estar pronto. Ele é só o livro de receita. Alguém tem que tomar ação, pegar aquela receita, ler e fazer alguma coisa para o bolo aparecer no forno. Então o núcleo não faz nada. O núcleo é uma tabela de consulta, só isso, um livro de receita. Tudo que acontece na célula acontece no citoplasma. Toda respiração, excreção, circulação fluídica, tudo acontece dentro do citoplasma. Então, como é que essa alimentação é feita? A alimentação ela tem dois elementos básicos. A célula puxa para dentro de si, primeiro, a glicose que está circulando na corrente sanguínea. A glicose é o resultado final da digestão. Então, a gente passa por um processo digestivo e tal, são extraídos todos os elementos básicos, isso vai entrar na corrente sanguínea, e esses elementos básicos ficam, então, disponíveis sob a forma de glicose, para que cada célula traga para dentro de si, faça a sua alimentação e coloque seus dejetos para fora. A outra coisa que é preciso é o oxigênio. Da mesma maneira que nós precisamos dessas duas coisas como corpo humano, né, como corpo orgânico. Então, a combinação dessas duas coisas é que vai chegar dentro da célula e alguma coisa vai acontecer ali. Bom, quando a gente olha nessas organelas todas, tem uma que se destaca no metabolismo, que é chamada de mitocôndria. Cada célula nossa, cada célula, chega a ter 400 mitocôndrias lá dentro. Nem todas as células têm o mesmo número de mitocôndrias. As células onde o metabolismo é mais intenso, que é no pulmão e no fígado, chegam a ter 400 mitocôndrias. As células onde o metabolismo é mínimo, por exemplo, pele, né, são muito poucas mitocôndrias, mas todas as células têm mitocôndrias porque é o que faz o metabolismo de cada célula. Elas precisam ter essas mitocôndrias. Então, quando esses dois elementos são trazidos para dentro da célula, eles vão para essa mitocôndria. E essa mitocôndria vai processar isso, né, e vai gerar uma energia. Né, de duas formas. Né? Uma forma é o gás carbônico, que é a eliminação, são os dejetos, por assim dizer, e vai gerar uma outra energia que vai ser utilizada. Essa energia que vai ser utilizada tem duas vertentes. Né? Parte dessa energia é o que a gente chama da energia muscular, é chamada de ATP. É o que vai dar a nossa capacidade de andar, de nos movimentar, a movimentação física, é o que nos dá a condição física de nós estarmos vivos fazendo alguma coisa, né? Nos dá musculação, né? Sustenta os ossos. Então, isso vem do ATP. Né? Mas essa mitocôndria, ou cada uma das mitocôndrias, também gera um outro tipo de energia que fica ali em volta da célula e a célula não sabe o que fazer com ela, que é o ectoplasma. E aí fica ali, né?
a célula não sabe o que fazer, não serve para nada aquilo ali, para absolutamente nada, para a célula, não serve para nada. E imagina que você tem uma coisa rodando ao redor de você ali e não serve para nada, aquilo fica atrapalhando, incomodando, né? Porque teoricamente deveria ser usado para alguma coisa. Então tem hora que o ectoplasma vai atrapalhar. Então ele é necessário para algumas coisas, mas tem hora que o excesso de ectoplasma atrapalha. Então nós vamos estudar essa parte também. Mas em primeiro lugar, quando que eu vou saber? Como é que a gente sabe, né? Nós já chegamos a essa conclusão da parte científica. Quando que é gerado um e quando que é gerado o outro? Porque é interessante saber. Agora eu quero saber quando que gera ATP e quando que gera ectoplasma. Então nós descobrimos algumas coisas interessantes. Primeiro, quando a nossa alimentação está mais favorável em sais minerais e vitamina B3, ou seja, eu estou alto nos teores de sais minerais e vitamina B3, a tendência é gerar mais ATP do que ectoplasma. Ou seja, eu gero mais energia muscular, energia orgânica, do que essa energia flutuante. E ao contrário, obviamente, quando eu estou, né, com menos concentração de sais minerais e vitamina B3, a minha tendência, a tendência de cada célula, é que gere mais energia flutuante que fica ali em volta e menos ATP. Mas tem uma outra coisa que tem que ser levada em consideração. Intoxicação gera ectoplasma e não gera ATP. Mas não é intoxicação de você comer um ovo estragado e você foi para o hospital e ficou lá um dia, não é essa intoxicação. É intoxicação silenciosa. É aquela intoxicação que a gente passa 20 anos comendo salada com agrotóxico, por exemplo. Que a gente passa comendo fruta com agrotóxico e cera em volta, sem lavar direito. É essa intoxicação que a gente está falando. É uma coisa de longo prazo. Não é comer uma comida estragada, você fica lá 2, 3 dias ruim, passou, acabou. Não é isso. Né? Essa intoxicação silenciosa. Então, se a gente fica nesse ciclo, né, nessa, entre aspas, essa viciação orgânica de comer essas coisas, vai chegar um ponto que a gente começa a ficar fraco, organicamente, porque eu começo a não gerar muito ATP. Aí, organicamente, né, a biologia do organismo começa a ter dificuldade de se sustentar. E a gente começa a ficar com um monte de ectoplasma em volta, que serve para quê mesmo? Para nada. O corpo não sabe o que fazer com isso. E aí, o que acontece? Começa a dar reações orgânicas, clínicas, né? Começa a dar certas dificuldades clínicas. A pessoa fica enfraquecida, tem dificuldades em certas coisas, né? Anda e começa a ter problemas respiratórios, sem necessariamente ter alguma situação cardíaca ou respiratória. Por quê? Porque o organismo está sentindo ali que, né? Cadê meu ATP? Cadê a minha energia muscular, a minha energia orgânica? Não está tendo. E está num monte de ectoplasma ali que não está fazendo nada, não está servindo para nada. Então as coisas têm que ser balanceadas. Tá? Bom, mas aí vem André Luiz, que pega tudo isso aqui, que é uma coisa conhecida da ciência, né? André Luiz pega tudo isso aqui e coloca a seguinte informação. Por intermédio das mitocôndrias, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta, carro físico a que se ajusta é o corpo. Então a mente transmite ao corpo todos os seus estados, felizes ou infelizes, ou seja, os dois extremos. Então você vai desde a felicidade, passa por todos os sentimentos, sensações, vai até a infelicidade. Entre os dois, o que ele está dizendo aqui? Essa energia, a mente se ajusta a isso. E pode causar um ciclo que é conturbado, né, ou é um ciclo adequado. É isso que ele está dizendo aqui. Então mudou um pouco a coisa. Porque agora, olha só, já não é só glicose e oxigênio que importa. Tem um terceiro elemento, que é o estado mental. Então é assim, a mitocôndria está aqui, ou a célula está aqui, puxa a glicose, puxa o oxigênio, antes de haver transformação, ela chega lá em cima e pergunta, como é que está o estado mental aí? E aí vem a resposta, eu estou morrendo de raiva hoje. Então o que acontece? Essa energia produzida tem que ser uma energia compatível com raiva, porque esse é o meu estado mental. Então o que eu estou fazendo? Eu estou produzindo, cada uma das mitocôndrias, em cada uma das minhas células está produzindo energia compatível com raiva. O que eu estou deixando dentro do meu corpo? Raiva. Né? Aí vem glicose, vem oxigênio, como é que está a coisa em cima? Estou felicíssimo, hoje fiz um monte de trabalho de caridade e fraternidade. Que energia vai ser gerada por cada mitocôndria? Energia compatível com caridade e fraternidade. Dependendo dessa energia, eu vou ter um certo comportamento orgânico ou outro. Porque a energia que está circulando a nível físico
né, é uma, entre aspas, materialização do meu pensamento. Então, quando eu estou com raiva, o primeiro que é bombardeado sou eu. Sou eu mesmo, em cada uma das minhas células. E assim ao contrário, quando eu estou lá, né, na caridade e tudo mais, o primeiro beneficiado sou eu. Então, antes da minha raiva atingir o outro, que às vezes nem sabe que eu estou com raiva dele, né? Porque muitas vezes a gente fica naquela raiva e tudo, e a pessoa nem sabe, nem toma conhecimento, nem se tocou. E eu estou ali, né? Minhas células estão ali flutuando, aquela energia de raiva, aquela energia pesada, negra, e a gente fica nesse negócio bombardeando nosso próprio organismo, né? Nos prejudicando a nível biológico, inclusive, e isso não gera nada. Então, a ideia é que a gente consiga trocar o nosso estado mental, porque olha só, a glicose e o oxigênio são imutáveis. Glicose é glicose, oxigênio é oxigênio. O oxigênio da época de Jesus é o mesmo hoje, O2, 2 átomos de oxigênio. A glicose da época dos fenícios é a mesma de hoje, o que não é o estado mental. Então, olha só que coisa interessante, a gente vê acontecer assim, por exemplo, né, nós brasileiros, né, quem é brasileiro aqui, normalmente nós temos uma rotina muito severa de café da manhã. A gente toma sempre quase o mesmo café da manhã. Lá no Brasil é muito comum um pão com manteiga, um café com leite, né? E a gente fica naquela rotina, é muito comum isso. Aí você come a mesma coisa todo dia. Chega um dia, você come o seu café da manhã lá como sempre, 9 horas da manhã você começa a sentir esquisito, ruim. Não é necessariamente passar mal do estômago, né? Não é isso, é simplesmente fica mareado, fica diferente. Aí você fala, mas por que eu estou assim? Eu como a mesma coisa todo dia, o leite não estava estragado, o pão não estava estragado, a manteiga não estava estragada. Aí você vai ver, você é assim, mas peraí, a noite passada eu briguei com meu marido, com minha mulher, com meus filhos. Então o que está acontecendo? Está tendo uma interferência, não da glicose e do oxigênio que não mudaram, só mesmo. O problema é o estado mental está metabolizando uma energia diferente. Aquela energia fica flutuando ali, né, porque ela é uma energia negativa. As células não sabem o que fazer, a gente fica meio assim, meio mareado. Por quê? Porque está tendo interferência. Eu estou gerando aquela energia por opção, né? Eu estou gerando essa energia porque o meu comportamento, o meu estado mental está centrado numa coisa que poderia ser diferente. Então é a minha própria escolha que vai fazer esse benefício ou esse malefício no meu próprio organismo. Então quando a gente começa a considerar coisas de preservação à vida e tudo, começa a ficar mais profundo o estudo, começa a ficar um pouco mais desafiante. Assim, é muito mais complicado do que o que possa parecer, porque tudo isso tem a ver com justamente preservação da vida. A alimentação tem a ver com preservação da vida. Bom, então, olha só, nós vimos que ou você gera ATP mais ou ectoplasma mais. Todo mundo gera os dois, né? Mas as tendências existem, de você gerar mais um ou mais outro. Então, se você colocasse uma espécie de um medidor, a gente começa a notar o seguinte. Isso aqui, o balanceamento energético influi diretamente na qualidade da ligação do corpo com o espírito. Porque, olha só, se tem um espírito e um corpo, e eu sou a combinação desses dois, como que o espírito manipula o corpo? Através do ectoplasma. Né? Então, o espírito, com o próprio corpo, né, que ele possui, ele manipula esse corpo pelo ectoplasma. Se você tem um ectoplasma bom, ruim, de alta qualidade, de baixa qualidade, isso vai influir. Né? Então, se eu gero mais ATP do que ectoplasma, mais ectoplasma do que ATP, isso vai influir na qualidade dessa ligação. Então, tem gente que tem maior facilidade dessa ligação. Tem gente que tem maior dificuldade dessa ligação. Tem gente que o organismo é sempre sensível, sempre mais fraco. Tem outros que são mais encorpados, né? Por causa justamente dessa ligação. Então, a gente poderia considerar assim, ó, aqueles que geram mais ectoplasma, portanto, geram menos ATP, né? Porque você gera mais ectoplasma em cada metabolização, você gerou menos ATP. Né? Quando você gera menos ATP, você tem menos controle no corpo, na ligação corpo-espírito. Porque é mais difícil você controlar. É como se, por exemplo, você pega o seu carro e sai aqui e sai dirigindo. Aí tem uma curva de 90 graus para a esquerda. Você vai lá, vira o volante, fez a curva e vai embora. Está feito. Mas tenta fazer isso, por exemplo, no fliperama, no videogame. Senta lá naquelas máquinas. Né? Quando você vira o volante, você fica ali desesperado, porque ele não está respondendo com a velocidade que você espera, que é a mesma do seu carro. Ele demora a responder ali, você fica ali, aí bate, sai da pista, game over, aquelas coisas todas.
Porque você está com a dificuldade, está pesado aquele carro, não estou colocando a mão direito nele, não estou conseguindo controlar nele. É mais ou menos por aí, a ideia é mais ou menos a mesma. Então, existem situações onde essa ligação do corpo com o espírito é mais pesado. O espírito tem mais dificuldade de controlar esse corpo. Por quê? Porque o ectoplasma de um é diferente do ectoplasma do outro. Então é como se o corpo tivesse menos controle, né? A pessoa está mais espiritualizada, por assim dizer. Ela está mais conectada na espiritualidade, no mundo espiritual, do que no mundo material. Então essas pessoas têm uma maior percepção espiritual. Então, todo mundo que gera mais ectoplasma, pode ser até propósito encarnatório isso, né? Mas aqueles que geram mais ectoplasma, no modo geral, são pessoas mais espiritualizadas. E são pessoas que, fisicamente, não são muito né? Um corpo muito atlético, né? Gandhi, olha o corpo atlético de Gandhi, olha o corpo atlético de Chico Xavier, olha o corpo atlético de Madre Teresa, né? Porque são pessoas que a geração de ATP é mínima, é só para respirar e viver, né? E fazer trabalho de caridade e conseguir andar para lá e para cá, se locomover fisicamente para fazer o mínimo de trabalho, né? O mínimo de esforço físico. Não precisa de muito ATP, não come muito. Olha só que interessante, né? E são pessoas que estão em ligação espiritual enorme, né? de grande. Então é uma coisa interessante, né? Como as coisas começam a se encaixar. De todos os órgãos do organismo, existe um que é o maior gerador de ectoplasma. É a grande usina de geração de ectoplasma, que é o fígado. É onde é terminado todo o processo de metabolização. Então, né, a gente se alimenta lá, come e tal, passa tudo por um processo digestivo e tal, e o fígado tem uma participação crucial nesse processo, né? Um fígado detonado, por exemplo, né, gera uma digestão complicada, difícil, né? Quando a gente come alguma coisa que interfere no fígado, durante aquele dia, os 2 dias ou 3 dias, a gente fica difícil fazer a digestão. A gente tem que, né, dar ali 2 ou 3 dias de descanso para o fígado, porque a gente comeu uma coisa que, não, por alguma razão, né, desalinhou o funcionamento do fígado. Mas o fígado é o grande gerador de ectoplasma. Então, tudo que interfere direto no fígado vai interferir na geração de ectoplasma. E tem 6 coisas que têm influência direta. Tem outras, mas 6 são principais. São extremamente importantes na participação da geração do ectoplasma no fígado. Primeiro, é o que a gente chama de condição genética, formação genética. Cada um vem com uma condição genética diferente, né? Então, por exemplo, você pode vir com o fígado que tem uma dificuldade muito grande de metabolizar certos alimentos, certas substâncias, né? E isso pode ser um propósito encarnatório, né? Com a idade isso vai mudando, a capacidade metabólica das pessoas vai mudando, níveis hormonais, são coisas que têm um propósito, né? Eu tenho uma experiência pessoal muito interessante, eu só conto isso porque eu acho que ilustra muito bem e é uma coisa muito interessante. Eu não bebo absolutamente nada, eu não toco em álcool, né? E nunca toquei. Quando há uns 10 anos atrás, eu fui fazer um exame de sangue para uma companhia de seguro, né? E aí veio o resultado, porque antes deles me darem o seguro, é bem comum, eles querem saber se você não está à beira da morte, porque é prejuízo para eles, obviamente, né? Então dá para entender, né? Dá para entender. Então fizeram lá o exame e tal, e veio negado. Eu falei, mano, mas eu quero saber por que foi negado. Ele falou, não, porque o seu exame de sangue está todo detonado. Aí eu apavorei. Eu falei, o que é isso? Não, eu quero o resultado do meu exame. Veio o resultado do exame. Tinha um item só que estava fora do parâmetro convencional. Sabe como é que é um hemograma completo? Tem lá uns 30, 40 itens e tal. E tinha um item, só um, que estava fora. Eu esqueci o nome do negócio. Eu acho que é CGT, alguma coisa assim. E eu não lembro nem os números, mas era alguma coisa assim. Digamos que os parâmetros normais seriam entre 10 e 50. O meu era assim, 115. Uma coisa assim absurda, completamente fora. Aí eu falei, eu quero saber o que é isso, né? Fui explicar, fui no médico perguntar, procurei informações. E isso é uma enzima, né, que sai fora do parâmetro de operação quando a pessoa bebe que nem louco. É condição de pré-cirrose. Tá. Aí vem o entendimento espírita. O que quer dizer isso? Quer dizer exatamente isso aqui, ó, formação genética. Por alguma razão, por que eu tenho isso? Porque eu devo ter abusado até, né, na encarnação passada ou nas passadas. Então a formação genética é uma coisa que a gente não controla.
Aí volta lá aquela coisa que a gente fala em toda hora, né? Que para você ter uma doença degenerativa, que é o caso, né? Você tem que ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Condição, né? Fatores predisponentes e fatores desencadeantes. O predisponente está aqui, mas o desencadeante nunca teve. Então, nunca tive nada. Bom? Pode ser hereditário, mas ninguém na família tem. E não é considerado hereditário. O CGT não é considerado hereditário, né? Mas é uma coisa interessante, né, para a gente ver como o propósito encarnatório tem a ver com isso. Outra coisa que tem influência direta na formação de ectoplasma e ou ATP, na distribuição de energia no fígado, é tudo que fermenta, né? Então, por exemplo, carne, que gera putrefação, né, álcool, que gera fermentação, tudo que fermenta, tudo que está nessa linha, né, sem entrar em detalhes orgânicos, porque não é o objetivo nosso, mas tudo que está nessa linha vai fazer com que o fígado tenha uma dificuldade em trabalhar, digamos assim, né? Para quem come carne, você às vezes, por exemplo, você vai numa churrascaria rodízio, você vai lá, faz a festa. Naquele dia você não consegue fazer mais nada. Você está completamente mareado, você está assim. Por quê? Porque o fígado está tendo que parar tudo, o organismo está tendo que parar tudo para lidar com essa energia que está ali, ele não sabe lidar com aquilo. A gente está sem ATP naquela hora, a gente está só com ectoplasma, só gerou essa energia flutuante e cadê a energia orgânica para eu ficar em pé, ficar ativo e tal? Não tem, aí você dá uma caída, né? Outro item que tem atuação direta no fígado, toxinas alimentares, né, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Você come anos e anos e anos de salada com agrotóxico, de fruta com agrotóxico e tudo mais. Com o tempo, o organismo vai acumulando isso, vai sentindo, essas toxinas vão ficando, não vão embora, não são dejetadas, né? Não são ejetadas do organismo, vão ficando e começa a atrapalhar o funcionamento do fígado. Emoções negativas. Nós vimos, né? É glicose, oxigênio e o que está lá em cima. Qual que é a minha linha de pensamento? Então, as emoções negativas vão afetar o trabalho do fígado. Vão fazer uma digestão mais complicada, um trabalho de geração de ectoplasma na grande usina mais difícil. Toxinas intestinais, né? Que é mais ou menos toxinas alimentares, mas tem algumas delas se alojam, né, no intestino, no gut, como eles falam aqui em inglês, e causam uma dificuldade muito complicada. É muito complicado quando isso está numa quantidade muito alta no processo digestivo. O fígado sofre com isso, né? Tem que ficar fazendo ginástica para funcionar corretamente. E, finalmente, produtos industrializados, né? A gente fala assim, poxa, mas todo mundo fala isso, eu sei. Mas a gente sabe por quê? Ou a gente só está repetindo, né, o que está falando no jornal, na televisão. Olha só como é que funciona o negócio. Vamos pegar aqui a lata de milho, tá? Como é que essa lata de milho vai parar na prateleira do supermercado? Então, vamos começar lá do zero. Alguém plantou o milho, né? Ele se formou, alguém vai lá no campo catar esse milho. Então, alguém pegou o milho e trouxe para dentro da indústria, que vai gerar essa lata aí. Essa indústria, a gente pensar bem, é um processo. Claro, desde que isso é uma espiga de milho até você comprar isso no supermercado, é um processo. Então, vamos imaginar esse processo em diagrama de blocos, né? Primeiro limpa o milho, depois descasca o milho, depois isso, depois aquilo, depois entra no caminhão e vai para o supermercado. Quando esse negócio entra dentro da parte industrial, quer dizer, o milho já foi limpo, já foi tirado da espiga e tudo mais, imagina que você comprasse agora, você vai no supermercado, compra agora uma lata de milho, abre, né? Coloca assim no prato e cada milhinhozinho está de uma cor diferente. Um está extremamente amarelo, o outro está assim pálido, os outros estão no meio. Não seria um negócio esquisito? A gente não ficaria cismado? A gente muito provavelmente não está com cara boa isso, eu não vou comer. Muito provavelmente a gente jogaria fora. Isso para a indústria é um desastre, né? Se você pensar como um business, né? Como um negócio, isso é um desastre. Você entregar para o seu cliente um produto desse tipo. Então, o que eles fazem? Eles têm que equalizar, né? Na saída da linha de produção, todos os milhinhos têm que estar exatamente igual. Cada grãozinho exatamente igual ao outro. Então, o processo tem que ser muito bem controlado. Senão, chega lá na final da linha de produção, cada um está numa cor. Como é que eles controlam esse processo? A primeira coisa que acontece nesse diagrama de bloco é tira os sais minerais e a vitamina B3. Lembra o que acontece quando você faz isso? Gera ectoplasma e não gera ATP.
Então, o que acontece? Você come 20, 30 anos de produto industrializado, o que acontece com o organismo? Vai ficando fraco, vai enfraquecendo, não tem, né, vitalidade, vai se, né, ficando relaxado, por assim dizer, vai ficando preguiçoso, porque ele não tem como se manter mais, né? Então, por isso que a gente coloca aqui produtos industrializados. Eles vão ter uma atuação direta na formação de ectoplasma. Pode falar. Se passou num galpão industrial, tem processo químico, entendeu? Porque tem um monte de suco que eles extraem, não tem aquelas vitaminas e depois eles... Mas aí você está num processo industrializado, você está num processo não natural, né? É a mesma coisa que você chegar e dizer assim, eu quero tomar água com pH alto. Então, você pega a água da bica e bota um monte de bicarbonato de sódio. Aí o pH fica alto. Aí eu falo assim para você, mas isso não é água, isso é água com bicarbonato de sódio. Depende de como você vê. Se você vê como água, então é água. Não dá para discutir, é uma percepção de cada um. Mas o processo existiu. Passou por um processo químico para tirar e outro processo químico para colocar, né? Então, todos esses produtos industrializados, não digo todos, mas a grande maioria, passa num processo industrializado que é uma companhia que tem que ganhar dinheiro, tem que vender, porque se ela não vender o milho, a companhia vai à falência. Então, é um business isso daqui. Então, tem que ser um processo controlado, a gente consegue até entender essa parte. Mas o controle do processo tem uma implicação para nós, como corpos orgânicos, na hora que a gente ingere esses alimentos, tá? Não sei se está meio complicado isso aí, mas é, né? Então... Hã? Isso daí, se a gente for ficar muito tempo aqui, a gente entra em outra coisa que é um seminário sobre alimentação, isso é outra história, não está fora daqui do objetivo hoje. Mas o fígado, então, como essa grande usina, ele gera esse ectoplasma numa quantidade muito maior do que qualquer outro grupo de células, e elas vão ser espalhadas pelo organismo, né? Elas vão ser levadas, vão começar a circular no organismo ainda no plano físico, embora elas não sejam utilizadas pelo corpo em si que está no plano físico. Tá, então, isso é a influência da alimentação na formação do ectoplasma, ou como a alimentação pode, por assim dizer, influir no ectoplasma. Tá? Então, água. Todo mundo precisa de água, as células precisam de água também, senão elas desidratam, né? Tudo que facilita a desidratação das células vai ser prejudicial, né? De alguma forma, mais ou menos, mas vai ser. Então, a água, que é a que circula, né, junto com o sangue no organismo inteiro, né, o meio aquoso que a gente tem, é a que vai transportar e carregar esse ectoplasma aí pelo organismo, que vai distribuir esse ectoplasma pelo organismo. Então, o que a gente quer é que a qualidade desse fluido, né, seja bom, para ele carregar o negócio, né, sem perda, para que ele consiga distribuir o ectoplasma. Porque se isso não acontecesse, o ectoplasma estaria inteiramente localizado, pelo menos na sua grande parte, no fígado, imagina. Não dá, tem que estar tudo distribuído corretamente. Quem faz essa distribuição é o sistema de água, o sistema de fluidos que gera no plano físico, que gera isso dentro do organismo, né? Uma outra coisa em relação à água que a gente colocou aqui é o processo de fluidificação. Então a gente vem aqui no centro, a gente, como passista ou como paciente, a gente quer a nossa água fluidificada na nossa casa, quando faz evangelho no lar e tudo. Mas olha só, a água que vai ser colocada para ser fluidificada, ela tem que ser uma água de boa qualidade. Olha só, quando você vem aqui, que você traz a sua aguinha lá da sua casa, né, para colocar aqui no chão ou na mesa e tal, enquanto você está fazendo tratamento aqui, né, não na palestra pública, no tratamento mesmo, né, essa água vai ser fluidificada. Quem que fluidifica essa água? É a espiritualidade. Olha só, a espiritualidade vai tocar na sua água. Espiritual, físico. O que precisa no meio para que isso aconteça? Ectoplasma. Então ela precisa usar o ectoplasma do ambiente lá para fazer essa movimentação, né, para que esse movimento aconteça. Se essa água é uma água que não é de muito boa qualidade, eles têm uma dificuldade muito grande de fluidificar. É muito difícil. Então a gente quer trazer uma água de casa para o tratamento, uma água boa. O que é uma água boa? Porque água boa também é um conceito relativo, não tem nada a ver com gosto. Tem a ver com a composição. É spring water. Isso, quem falou? Spring water, aqui nos Estados Unidos, né? A gente não quer água tipo Dasani, tipo Aquafina, que são águas
recicladas, purificadas, como eles chamam. A palavra que eles usam aqui é purificadas. Porque são águas que eles injetam um monte de minérios e bicarbonato de sódio e tal. São águas industrializadas para ficarem potáveis. Elas ficam potáveis, né? Nós queremos água que sai da fonte potável, né? Então, quando a gente vem num tratamento aqui, a gente quer trazer a nossa garrafinha de água spring water, tá? Para facilitar, isso é em nosso próprio favor, né? Nós estamos trabalhando em nosso próprio favor. Tá, então beber muita água, obviamente, ajuda na distribuição de ectoplasma no corpo. Além dos benefícios da água, benefícios biológicos, tem isso aqui também. Se a gente bebe pouca água, a gente começa a ter possibilidade de nódulos de concentração de ectoplasma. E aí, né, vamos ter sintomas clínicos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A água fluidificada numa sessão espírita é pessoal e intransferível, pois utiliza o ectoplasma do próprio paciente. Lembra? A espiritualidade está aqui, a água está aqui. Como é que ela vai atuar aqui? Tem que ter ectoplasma no meio. Que ectoplasma que ela vai usar? O nosso. Então, quando eu venho aqui com a minha água, né, a água que vai ser fluidificada aqui pela espiritualidade presente na sessão, lá no tratamento, vai utilizar o meu ectoplasma. Então, essa água fluidificada vai ter a minha assinatura ectoplásmica. Se outra pessoa beber, não vai acontecer nada, a pessoa não vai morrer, mas é um desperdício, porque isso é para mim, é a minha receita. Não tem cabimento a gente ficar dando isso para as outras pessoas, outra pessoa, né, levar para outra pessoa tomar. Não tem cabimento. Tem que ter a minha assinatura ectoplásmica. Tá? Aí tem uma outra coisa. E se um ectoplasma não favorecer esse processo? Não vai ficar complicado? A fluidificação vai ser muito pobre. Então, eu quero ter um ectoplasma excelente, da melhor qualidade possível, a gente vai ver como. Da melhor qualidade possível, ou pelo menos da maneira que mais facilite aos mentores do trabalho interferirem em meu próprio favor, para colocarem a minha assinatura ectoplásmica aqui dentro. Então eu quero ter o melhor ectoplasma possível, imaginável que eu possa gerar. A gente vai ver como é que isso é feito. Tá? Mas aí a importância da água, né? Então, ectoplasma de baixa qualidade resulta em água fluidificada com menor poder de ação. Porque se o ectoplasma não é bom, a espiritualidade não vai fazer milagre. Ela vai usar o recurso que eu estou dando para ela, né? Eu sou aquele que tem que dar um recurso melhor. Eu estou sendo ajudado em meu próprio benefício. Tá bom? Tá, então vimos alimentação e vimos água. Vamos falar um pouquinho da respiração. A célula também respira, a gente viu, traz oxigênio, né? É parte do metabolismo. Como é que é essa respiração nossa, né? A gente respira aqui o oxigênio que está por aí, né? Da onde vem esse oxigênio que a gente respira? Das plantas, né? As plantas geram esse oxigênio para a gente. Não serve para nada para elas, mas serve para a gente, né? Olha só a cadeia, a sequência de coisas, né? Esse oxigênio que a planta gera é através de um processo chamado fotossíntese, né? O que é fotossíntese? Foto é de fóton, luz. Então são partículas de luz, são neutrinos que vêm do Sol, batem, né, na parte material do vegetal, né, são trabalhados lá dentro. O processo não vem ao caso hoje, mas batem lá dentro e geram um processo químico que coloca o oxigênio para fora. Nesses neutrinos que vêm do Sol, vem um negócio junto chamado fluido cósmico universal. Então, quando o oxigênio é gerado da planta, ele, em parte daquele oxigênio gerado, contém fluido cósmico universal, que eu vou respirar. Então, olha só, até agora, até esse ponto, a gente só vinha falando na geração do ectoplasma, mas na parte material. Falando de comida, falamos de água, mas agora entrou o elemento espiritual da coisa. Lembra que se o ectoplasma é semimaterial, ele tem parte matéria e parte espiritual. A parte material a gente já viu um monte de exemplos aí, passamos meia hora falando. E a parte espiritual está aqui, é o oxigênio que eu respiro. Esse oxigênio para as culturas orientais, os hindus e chineses, japoneses e tal, é uma coisa tão importante que eles, entre aspas, né, ensinam você a respirar. Quando você vai numa dessas culturas, aprender a fazer yoga, meditação, coisas, né, que são tradicionais nessas culturas, eles primeiro vão ensinar você a respirar. Se você não souber respirar, não começa nem a conversar. Você não pode fazer nada. Enquanto você não estiver respirando do jeito que, né, é ensinado, do jeito tradicional que é ensinado, eles não deixam você nem sentar lá para fazer sua yoga, sua meditação, porque não é por aí. Para eles, você tem que estar conectado espiritualmente. Não só mentalmente, mas como materialmente. O oxigênio é matéria, mas é a matéria que contém fluido cósmico universal, contém o componente espiritual do ectoplasma, né? Então a conexão é essa.
A gente recebe esse oxigênio, que tem em parte fluido cósmico universal, a gente respira, inala, e isso vai para dentro das nossas células, para dentro das mitocôndrias, como a gente viu, né? Lembra? Glicose, oxigênio com fluido cósmico universal e gera, então, o ectoplasma ali. Então, daqui que vem a parte espiritual do ectoplasma. O fenômeno de respiração permite a infusão do componente espiritual no ectoplasma. Tá? Não vem da água, não vem da alimentação, vem do oxigênio que a gente respira, e quanto melhor a qualidade desse oxigênio, melhor para mim, né? Porque eu vou ter um equilíbrio maior, né? Se essa qualidade desse oxigênio não é muito boa, ainda assim eu respiro e consigo organicamente viver ou sobreviver, né? Eu consigo, tudo bem. Mas o meu balanceamento, né, entre a minha parte material e a minha parte espiritual pode não ser tão bom. Eu posso pender muito para o lado material, o corpo começa a depender muito da parte material. A gente quer um equilíbrio melhor, né? A gente quer uma coisa mais balanceada. Então eu coloquei aqui, a qualidade da respiração interfere diretamente na qualidade do ectoplasma. Então, acho que deu para ver como, né, que isso acontece. Então esse ectoplasma, quando ele é gerado, ele pode vir em maior ou menor quantidade e maior ou menor qualidade. Onde que a gente quer estar, né? Porque eu quero saber isso. Será que eu quero muita qualidade e quantidade, que seria estar nessa área aqui? Será que eu quero pouca quantidade e muita qualidade, né? Isso varia um pouco com cada pessoa. Aonde a gente não quer estar é aqui. Eu não quero estar em baixa quantidade e baixa qualidade. E eu consigo isso através de produtos industrializados. É o que eu não quero. É uma opção. É uma opção. Se a gente conseguiu entender que isso daqui, a médio prazo, né? Médio para longo prazo, tem um efeito negativo dentro da visão ectoplásmica da coisa, estamos falando de ectoplasma hoje. Dentro dessa visão, não é uma coisa muito boa, é uma coisa prejudicial. Então, eu posso estar aqui, posso estar aqui, posso estar aqui. Aonde eu não quero estar é aqui. Eu não quero um ectoplasma de muita quantidade, porque fica ali em volta da célula e ninguém sabe fazer nada com aquilo, e de baixa qualidade, ou seja, a espiritualidade não consegue usar. Quando a espiritualidade consegue usar, ela recolhe e a coisa vai se equilibrando, né? Gera, recolhe, né? Fica uma coisa mais ou menos equilibrada. Mas quando eu gero muito, alta quantidade, e a qualidade não é boa, a espiritualidade não consegue usar, fica ali flutuando, fica ali em volta de mim, e isso vai dar um conjunto de sintomas clínicos. Vai começar a gerar um monte de sintomas clínicos, vai dar um monte de confusão no organismo, porque o organismo não sabe se livrar disso. Então, esses sintomas, eles são analisados, normalmente eles são estudados em 4 grupos, que são esses aqui que a gente vê: sintomas gerais, digestivos, respiratórios e auditivos, né? Sem fazer estudo clínico nenhum, mas vamos mencionar alguns para a gente ver até onde que pode chegar o problema. Quem estudou isso aqui em muito detalhe foi quem eu falei no início, né, daquele livro Ectoplasma, Luciano Munari. Ele fez um estudo muito profundo dessas 4 coisas aqui. Então, por exemplo, alguns sintomas gerais. Vamos pegar só alguns que a gente não... O objetivo nosso não é estudar medicina clínica. Mas, por exemplo, mareamento. A gente falei mareamento, né? No dia que você vai na churrascaria, você está mareado. O resto do dia você está ali. Está assim, está molengão, está meio... Você não consegue se concentrar, você não vai conseguir produzir, assim por dizer, né, o que você poderia produzir numa outra situação. Porque está tendo ali uma condição clínica, que o fígado está ali lutando, né, para se reequilibrar e o organismo está sofrendo como um todo. Então a gente fica mareado de vez em quando. Fadiga crônica, né? Dá para entender também, né? Por quê? A gente está gerando o tempo todo ectoplasma e está gerando pouco ATP. E estou ficando cansado, porque eu não quero nem minha energia muscular, a minha energia física. Eu quero andar, eu quero correr, quero, né, fazer minhas coisas. Eu não estou conseguindo porque está faltando energia. Tendência à hipoglicemia. Tendência à hipoglicemia, porque olha só, você pega a glicose e pega o oxigênio, e você está jogando fora a energia, não está realimentando para dentro do corpo. E aí a pessoa começa a ter dificuldade de, né, trabalhar açúcar dentro do corpo. Bocejos intensos, dores nos joelhos, tem um monte de coisas. Isso aqui são alguns, né, que foram observados pelo Luciano e os colegas dele. Isso é um estudo muito profundo lá no Brasil. É sono não reparador. Então a pessoa às vezes dorme bem, por assim dizer, né? Não é que a pessoa ficou virando a noite inteira para lá e para cá.
a pessoa dorme bem. Você dormiu, apagou, né? Está na hora de acordar, tocou o despertador, acordou, porque o despertador tocou e tal. E fala assim, nossa, pensei que eu ia dormir agora. Não descansei absolutamente nada. E isso vai por muito tempo. Não é um dia aqui, outro ali, porque isso todo mundo tem. Tem um dia aqui, outro ali, que a gente acorda e está cansado, não descansou. Mas é uma coisa crônica. Essas pessoas que têm esse tipo de situação ficam ali todo dia, acorda aquela complicação. A pessoa não tem o sono reparador, né? E muitas dessas coisas aqui, a gente fica indo nos médicos e vai no médico, e o médico faz exame para cá, faz exame para lá, revira você de cabeça para baixo, dá um monte de remédio e não passa. E por que não passa? Porque a medicina convencional ela atua no plano físico, né? O Tilenol não toca em ectoplasma, a Advil não toca em ectoplasma. Você está trabalhando no plano físico, mas o problema aqui não é o plano físico. O problema aqui você está na camada 2, você está no ectoplasma, né? Você está fora do plano físico. Então, esses são alguns sintomas gerais que a gente observa. Alguns sintomas digestivos, né? Tem gases e colites, abdômen pesado. Abdômen pesado é quando você... Qualquer coisa que você coma, não interessa o que é. Você, nossa, meu estômago está muito pesado. É uma ideia da dificuldade que o estômago está tendo de trabalhar aquilo ali. E pode ser uma coisa, às vezes, simples, leve, uma fruta, não... Claro que coisas pesadas todos nós teríamos dificuldade, mas às vezes não. Às vezes é uma coisa muito simples, uma frutinha, e a pessoa fica pesada e não tem fome por 5 horas, 6 horas, sem comer quase nada, né? Porque o estômago está ali tentando se livrar daquela energia que não consegue livrar, né? Tendências a hérnia de hiato são situações clínicas geradas em função dessa ectoplasmia. Ectoplasmia é geração de ectoplasma, né? Sintomas clínicos respiratórios. Então, colocamos aqui alguns, né? Pigarro crônico, tosse crônica, sensação de falta de ar, né? Às vezes acontece, a gente está muito bem e tal, inexplicadamente você fica ali temporariamente, por 10 minutos, 15, com a falta de ar ali meio... E não é nada cardíaco, você vai lá fazer exame, está tudo certinho, você vai fazer exame pulmonar, da parte pulmonar, está tudo certinho, né? E alguma coisa que é recursiva, né? E não se descobre, porque não tem um padrão clínico. O padrão existe, só que ele não é clínico, né? Não tem um padrão clínico, o médico não consegue detectar, e você fica anos e toma remédio, 20 anos de remédio, 30 anos de remédio, e não se chega a nada, né? E não se consegue resolver nada. E, enquanto isso, claro, os remédios têm consequências outras, orgânicas, né? Então, sinusites, roncos, às vezes você vai lá, doutor, estou com sinusite, está doendo a beça, o cara vai lá, faz exame e fala, você não tem absolutamente nada, né? Usando a última palavra em tecnologia, fui lá, não tem nada, mas a sensação está ali. Você tem a sensação de que tem alguma coisa pressionando ali os sinos, né? É essa energia que está ali flutuando e, né, nenhum equipamento detecta. O MRI não vai detectar, o raio-x não vai detectar, o exame de sangue não vai detectar, né, o exame clínico, o médico olhando não vai detectar. Então fica ali, um discutindo com o outro. Eu estou com isso, não, você não pode estar porque o seu exame está perfeito. Fica ali, né, um discutindo com o outro, não chega a nada. E no final não é nada disso, porque está sendo interpretado, ou pelo menos a interpretação do médico está centrada no plano físico. E alguns sintomas relativos à audição, né, aí tem aí zumbidos, otite, né, coceira no ouvido. Uma coisa interessante é zumbido no ouvido, né? Quem tem ectoplasmia que afeta o ouvido, claro que durante o dia é mais difícil você notar por causa do ruído ambiente, mas quando anoitece, que fica mais silêncio, às vezes você chega em casa, está mais silêncio, você vai deitar principalmente, aí começa a apitar o ouvido. E a pessoa fica, não está ouvindo isso, não está ouvindo aquilo? Não, não estou. E incomoda. A pessoa, às vezes, não é difícil dormir, incomoda. Quem tem, incomoda. E vai ver, vai no médico, vai lá no otorrino, faz exame de tudo, vira você de cabeça para baixo, não tem nada. E você continua com o zumbido ali, né? Novamente, ele está tentando interpretar isso no plano físico e a condição não começa no plano físico. E nós não temos equipamento no plano físico para detectar esse tipo de coisa, né? Sensação de entupimento também, né? Aqui, sensação de entupimento, é a mesma coisa. Você fica com aquela pressão da energia que está ali, aquela energia que não é muito boa, né? Aquele ectoplasma, e não consegue sair disso, porque o médico não consegue te ajudar. Então, vamos ver alguns exemplos de onde que o ectoplasma entra nesses casos aqui. Um caso de obsessão, um caso de materialização, um caso de cura
numa sessão espírita e no passe. Bom, primeiro, obsessão. Qual é o diagrama de bloco de um processo de obsessão? Primeiro, existe uma sintonia, existe uma vibração espiritual. Então, eu tenho uma certa vibração espiritual. Pode ser, por exemplo, uma raiva, né? Eu já matei pessoas no passado e continuo com a mesma raiva que para matar um nessa encarnação é tão fácil quanto. Eu não saí da mesma vibração. Então, a minha vibração espiritual é essa. Um desses que eu matei no passado, né, me achou, sintonizou comigo. Então, criou ali uma sintonia espiritual, né? Esse obsessor aqui, obviamente, essa sintonia não é positiva, né? Não é uma sintonia de amizade, é de inimizade, né? Então, a energia que carrega, que flui dessa sintonia é uma energia negativa. E aí a gente cai num caso muito interessante. André Luiz fala isso em Missionários da Luz, por exemplo, né? E em outros pontos da sua obra. Digamos, por exemplo, que numa encarnação passada, né, eu assassinei a Marisa, por exemplo, com um tiro no coração. Por isso você está assim. Então, digamos que eu assassinei a Marisa com um tiro no coração. Digamos a encarnação passada. Aí o que acontece? Ela desencarnou, obviamente, né? Depois eu vou e desencarno, né? Aí eu vou lá, né? Fico lá no mundo espiritual, preparando a próxima encarnação e venho a reencarnar antes dela. Volto para o plano material antes dela. E eu vou trazer uma possível lesão kármica no meu coração por causa do que eu fiz com ela. Eu vou ter que ressarcir isso de alguma forma. Então eu venho com uma lesão genética ali prontinha para acontecer. Prontinha para acontecer. Vai acontecer ou não, dependendo da minha conduta. Se eu mantiver a mesma conduta, vai dar problema. Eu vou ter problema no coração, seja lá o que for, né? Mas eu posso ter uma conduta reta, tudo bonitinho, e a condição está ali, você vai no cardiologista, o cardiologista vai chamar a atenção, você tem isso aí, cuidado. Mas nunca vai dar em nada porque a minha conduta é direitinha. Mas, olha só, o que acontece? Eu encarnei, ela não me perdoou. Então, eu encarnei primeiro que ela de volta, né? E ela está lá no plano espiritual e me achou. Entramos em sintonia. O que acontece? Como ela não me perdoou, agora é a vingança. Agora ela esfrega as mãos e fala, agora é comigo, né? E aí, olha só, ela é uma entidade desencarnada e eu estou encarnado. Ela consegue manipular o meu ectoplasma que eu gero. Então, ela vê o meu ectoplasma e ela vê que eu tenho uma lesão no coração. Aí, o que ela faz? Ela consegue adensar, manipular esse ectoplasma e trazer como se fosse uma nuvem. Imagina que você construiu uma nuvem aqui, adensando assim, está aqui a minha nuvenzinha. E consegue trazer isso e colocar essa energia em cima do meu coração. É uma energia flutuante, não é física, é uma energia flutuante. O que acontece? Eu vou começar a ter sintoma clínico no coração, vou começar a ter pontada, vou começar a desconforto, circulação, né, problemática, falta de ar de vez em quando. Aí eu vou no médico, ele faz todo tipo de exame, eletrocardiograma, ecograma, exame de sangue, faz o diabo e fala, mas você tem um coração de um garotão de 20 anos, está tudo certo. E eu fico ali com as pontadas e tudo mais. Então, o que aconteceu? Isso daqui é uma lesão kármica perispiritual. Ela consegue concentrar e adensar o meu ectoplasma e fazer com que isso produza um efeito, né, que é o que ela quer, porque ela não me perdoou. Né, que eu vou sentir uma condição adversa, que eu vou sofrer, entre aspas. Né? Por quê? Porque eu tenho um ectoplasma cuja energia é compatível com essa sintonia de raiva, de assassinato do passado. Então, a energia que o meu ectoplasma está gerando, que contém, é uma energia negativa. Ela está na energia negativa que eu estou, porque ela não me perdoou, nós estamos ainda na mesma briga. Então, ela consegue adensar esse ectoplasma e manipular de tal forma que vai me prejudicar ou vai me fazer sofrer. Então, olha só, né? A gente não quer ter esse ectoplasma que permita isso. Mas, para eu não ter esse ectoplasma que permita isso, quando ele for gerado, ele não pode ter aquela carga negativa. Porque se tiver a carga negativa, quem que vai manipular? É a espiritualidade que tem a mesma sintonia que eu. Né? Quem vai manipular isso aqui não é Emmanuel, não é André Luiz, não é Francisco de Assis. Quem vai manipular isso aqui são aqueles que eu assassinei, que eu briguei, que eu estou lá na raiva, na vingança, etc, etc, etc. Eu estou entregando né, o ouro ao bandido. Eu falo, pessoal, meu ectoplasma aqui é todo seu. Faz o que você quiser. Basicamente isso, porque eu não consigo fazer nada com ele. Né? Então, isso seria o caso de uma obsessão.
Então, essa obsessão vai fazer com que a manipulação do ectoplasma pela entidade espiritual sintônica, que é um obsessor, né, leve isso para algum lugar do corpo e vai me dar sintomas clínicos. Então, se isso vai aqui para o sistema gástrico, vai gerar um monte de coisa. Vai gerar sensação, por exemplo, de gastrite, né, de dores e tal. Aí eu vou lá no médico para ele me tratar da gastrite. Ele faz o exame e fala, mas você não tem gastrite. Eu falo, não, como não, doutor? Eu estou aqui desesperado dessa dor, faz endoscopia, não dá nada. Né? Porque a dor não é a dor do processo físico, não está nas células. A dor é a energia que está em volta e está incomodando. Né? Se isso vai para o coração, né, a gente começa a ter angústia, vai entrar na depressão. Né? Porque fica aquela carga ali energética no coração, vai abatendo a gente, vai, né, nos trazendo essa carga negativa. E outras, né? Vai para o pulmão da falta de ar, bronquite, asma, tudo mais. Né? Vai para a garganta, dá pigarro, bola na garganta. De vez em quando, tem gente que tem isso, né? Sente assim, nossa, eu estou sentindo uma bola aqui, dificuldade de respirar. Mas que dificuldade de respirar? Não, a sensação de que tem uma bola aqui. Né? E não tem, fisicamente não tem bola nenhuma, é só a sensação energética. Né? E se isso vem aqui para a fronte, né? Dá sensação de renite, sinusite, quando a pessoa não tem nada disso. Você vai lá, faz os exames, não tem nada disso, é só adensamento de ectoplasma. E às vezes vem aqui para a cabeça e dá dor de cabeça, enxaqueca o tempo todo. Aí você vai lá, tira raio-x da cabeça para ver se tem tumor, não tem. Faz MRI para ver o que tem, não tem nada. Faz o diabo, não tem nada. Não tem nada, está tudo bonito, está tudo certinho, clinicamente. Né? Tá, então a gente não quer essa opção de manter esse ectoplasma com essa carga negativa. Né? Bom, isso foi a obsessão. Como é que funciona o ectoplasma no processo de materialização? É a mesma coisa. Existe uma vibração espiritual com uma sintonia de algum espírito que vai se materializar. Só que essa sintonia é positiva. É uma entidade amiga, que está ali, né, por uma razão. Existe um propósito naquilo ali, não é um propósito obsessivo. É uma entidade que vai se materializar. Então é a mesma coisa. Essa entidade vem, vai concentrar o ectoplasma, só que a quantidade de ectoplasma que precisa estar disponível ali é muito grande. Porque senão não dá para materializar. Né? Então essas sessões de materialização, normalmente elas são feitas com muitas pessoas. Né? Você só vê a materialização acontecer a partir de uma pessoa, de um médium, né? Mas existe um grupo inteiro de sustentação em volta, e é desse grupo e desse médium que é recolhido o ectoplasma que vai permitir isso daí. Mas só que isso daqui é um adensamento positivo. É uma energia que está sendo adensada de forma positiva, não tem ninguém brigando com ninguém, e vai gerar então um processo de materialização, uma certa aparência física. Mas a ideia é a mesma, é uma sintonia. Né? Só que a diferença é que o meu ectoplasma está se alinhando com uma entidade positiva. Né? Bom, cura. Cura é uma coisa, é uma palavra muito difícil em espiritismo, né? Porque cura para nós é uma coisa, para a medicina clínica é outra coisa. Eu, pessoalmente, quando a gente fala de cura da medicina clínica, eu prefiro usar outra palavra, eu prefiro usar a palavra alívio. Né? Só para diferenciar, porque para a gente é um pouco diferente. Então, curas, né? Como é que fica? É a mesma coisa, né? Eu vou lá, se eu vou fazer uma cirurgia espiritual, por exemplo, vou passar por uma cirurgia espiritual, por um trabalho de cura. Então eu vou lá, eu tenho a minha vibração espiritual que vai entrar em sintonia com a vibração dos mentores do trabalho, né? Só que são entidades amigas. O mentor do trabalho não vai lá para fazer me ficar pior, né? Ele vai lá para que eu me sinta melhor, sair da sessão melhor. Então é uma entidade amiga, sintonia positiva. A espiritualidade que está fazendo o trabalho, os mentores do trabalho, tem que ser capaz de trabalhar esse ectoplasma. Então, a quantidade e a qualidade desse ectoplasma vai influir. Porque se eu vou lá para fazer um tratamento e a qualidade do meu ectoplasma é muito ruim, como vai ser no início? Por isso que eu estou lá. Né? Se é muito ruim, o progresso é muito pequeno no início. Então, tem que ser explicado para o paciente que a primeira coisa que ele tem que fazer é melhorar a qualidade do ectoplasma dele. Para que na próxima sessão a espiritualidade consiga fazer um pouquinho mais, e depois mais ainda, e depois mais ainda. A qualidade desse ectoplasma tem que ser progressivamente melhor, ele tem que ir aumentando. Isso tem que ser explicado para o paciente na hora que ele vem fazer a cura aqui. Né? Luiz, mas os espíritos podem também manipular a natureza para poder colaborar com essa... Pode, mas o que a gente quer é que a nossa assinatura ectoplásmica, né, favoreça o processo, né, em nosso próprio favor.
Então, quando as condições são favoráveis, a espiritualidade vai conseguir, né, trabalhar esse ectoplasma, que, né, como eu falei, progressivamente tem que melhorar, e então vai haver o que Allan Kardec chama de substituição de moléculas. Agora, o que é esse condições ambientais aqui, que vão fazer o processo mais simples ou mais complicado, né? Então, vamos dar uma estudada nessas condições ambientais. São 3 coisas que favorecem esse processo. Quando você está lá na casa espírita, primeiro, higienização. Se você vem aqui para o trabalho, né, não é reunião pública, é o trabalho de tratamento espiritual. Normalmente a gente fica numa sala escura, né, sendo submetido ao tratamento, a gente traz a nossa aguinha de casa. O lugar onde isso vai acontecer, o lugar físico, a sala física onde isso vai acontecer, tem que estar limpa. Você imagina que você vem fazer o tratamento espiritual, aqui o pessoal fala, olha, vocês vão deitar tudo no chão aí, cuidado com as baratas e com os ratos. Não teria cabimento. Cuidado com a poeira, que vai incomodar um monte de gente que tem alergia. Não teria cabimento isso. Tem que ter um lugar com a higiene direitinho. E não adianta você passar pinho-sol 5 minutos antes, porque vai incomodar do mesmo jeito. Tem que ser um negócio neutro, né? Tem que estar limpo, tem. Alguma hora a gente vai querer passar um pinho-sol, mas não 5 minutos antes da sessão, né? Tem que ser um negócio neutro. Segundo, ionização do ambiente. Essa ionização do ambiente é uma coisa muito interessante. A gente viu que o ectoplasma sofre influência, por exemplo, da luz, mas ele sofre influência de outras coisas. Uma dessas coisas é a descarga eletrostática. Se o ambiente está mais, por exemplo, quando fica muito frio, aqui é difícil, né? Mas você vai aqui para Orlando, já acontece mais. Quando está muito frio, você toca no metal do carro, dá choque. Só tocar do lado de fora do carro, dá um choquinho assim, né? Por quê? Porque o carro está, entre aspas, eletrizado. Isso chama descarga eletrostática. Ele está eletrizado e você não. Então, o que acontece? Quando você toca nele, é como se você tivesse tocado num fio. Aí você leva um choque, porque a corrente passa por dentro do corpo, né, e vai para o chão. Quanto mais a descarga eletrostática maior, favorece a manipulação do ectoplasma pela espiritualidade. Então, a gente quer um ambiente em que essa eletricidade está presente. Para você fazer isso, existe um equipamento chamado ionizador, né, que em inglês chama ionizer. São os equipamentos que você compra. O que esse equipamento faz é gerar uma quantidade muito grande de oxigênio, é chamado ozônio, né, O3, e junto com isso eles jogam partículas de eletricidade no ar. O ar fica relativamente seco, né? Claro, isso tem controle. Esse equipamento você controla, mais ou menos. Então você tem um ponto que tem que ficar confortável para cada pessoa. Se não fica muito seco, aí começa a cortar lábio, dá outras coisas. Mas dentro da sala de tratamento, é um negócio interessante da gente ter. Existem alguns centros no Brasil, né, que dentro da sala de passe tem um cara desse, um ionizer. Eles colocam dentro da sala de passe para que na hora que o passe for acontecer, a espiritualidade consiga manipular melhor, tenha mais facilidade de manipular o ectoplasma presente ali, né, disponível. E a terceira coisa é o isolamento. O isolamento que a gente fala aqui é o isolamento do ectoplasma da pessoa que está gerando. André Luiz faz a seguinte colocação para a gente, olha só, no livro Missionários da Luz. Ele está falando sobre manipulação de ectoplasma. Então, olha só, se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro é o médium que está gerando o ectoplasma, nesse caso. Se os companheiros terrenos violentarem esse médium, repentinamente corporificado, ou seja, o médium gerou ectoplasma, materializou alguma coisa aqui. Se eu, como encarnado, for lá tentar tocar nesse corpo, esfalecerão o médium, ou a médium, no caso é uma mulher, né? Acarretando consequências funestas e imprevistas. Então, olha só, o médium gerou ectoplasma e tal, materializou alguma coisa aqui. Se a gente for tentar tocar aqui, isso aqui é do médium. Esse ectoplasma está ligado com o médium, você não sabe o que vai dar. Então, André Luiz fala que a gente não tem que ir lá tocar. A gente quer tocar de curiosidade e tal, mas aqui, ó, pode dar consequências desastrosas, né? E a gente tem que respeitar isso aí. Não se faz isso. Então, no caso da cura, essas condições ambientais são isso daí. E aí vai haver substituição de moléculas. Isso está na codificação, né? Allan Kardec nos fala isso. Pela identidade de sua natureza, esse fluido, que é o ectoplasma, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então, olha só, o ectoplasma pode fornecer princípios reparadores ao corpo, que é a possibilidade da espiritualidade influir, intervir no plano físico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma sã.
Então, é como se a espiritualidade pegasse a mão e falasse assim, você está ruim, sai daí, toma uma boa. Como se fosse alguma coisa desse tipo. Mas essa intervenção só acontece com o ectoplasma. E será mais produtiva e mais positiva quanto melhor for o ectoplasma. Tá? Bom, numa sessão espírita, onde que entra o ectoplasma numa sessão espírita? A mesma coisa. Você está numa certa vibração espiritual. Quando você vem vindo para o centro espírita, você vem vindo do seu dia a dia. Né? Muita gente vem direto do trabalho, dependendo aí das condições e tal. E você vem lá com a cabeça no trabalho, né? Você vem ouvindo uma música alta lá no carro e tal. Quando você passa aqui na porta, automaticamente você se realinha. Só de passar aqui no portal de entrada aqui, você já esqueceu a música, já esqueceu a briga com o chefe, já, né? Você teve um realinhamento sintônico ali. Então, quando a gente entra aqui, a gente já passa por esse processo automaticamente. Às vezes a gente não percebe, mas passa, né? Porque você já está sob outro tipo de influência. A espiritualidade que está presente muito antes da gente já preparou o ambiente, já purificou o ambiente. Enquanto a gente está assistindo a palestra, então o palestrante está falando aqui, nós estamos aí assistindo a palestra. Enquanto isso está acontecendo, o que acontece? O nosso ectoplasma está sendo recolhido. É como se fosse formar um pote, né? Pegando coletivamente de todo mundo para isso ser utilizado. Como que isso é utilizado? É utilizado em alguns que estão sentados vendo a palestra que estão precisando, ou vai ser usado depois na sala de passe, para o passe. Então isso é recolhido, né? Esse ectoplasma de cada um de nós é recolhido. Só que aqueles que estão com ectoplasma de qualidade ruim e muito alta, não conseguem. A espiritualidade não recolhe, porque ele não é funcional. Ele não é produtivo. Então você vem, né, e volta com o mesmo ectoplasma que você trouxe, porque ele não serve para nada. E aí você fala, pô, mas eu vou no centro e, né, não melhora nada. Sim, mas você continua lá nos vícios, né, as coisas. Então isso daí que tem que ser trocado. Então nós, enquanto nós estamos assistindo a palestra, o nosso ectoplasma está sendo recolhido pela espiritualidade e vai haver uma redistribuição, parte dele é usado para a fluidificação da água que fica lá fora nos copinhos que a gente pega na saída. Isso numa palestra pública, né? E aí, para alguns, isso gera alívio, né? Então, às vezes a gente vem, não sei se aconteceu com vocês, comigo já aconteceu 1 milhão de vezes. Você vem aqui naquela dúvida, nossa, eu estou tão cansado hoje, estou com dor de cabeça, hoje eu não quero ir no centro. Aí a gente começa a achar desculpa, mas aí a gente fica com culpa. Deixa eu ir. Aí você chega aqui, entra aqui na porta, tudo. No meio da palestra você já quer, não, vamos. O que nós vamos fazer agora? Né? Acaba a palestra, o que nós vamos fazer agora? Está completamente energizado, com um pensamento completamente diferente, uma visão das coisas completamente diferente. Por quê? Porque você teve realmente uma transformação ali. Aquela dor de cabeça foi embora, você esqueceu o que tinha, né? Porque aquele ectoplasma que está te perturbando ali foi neutralizado com o que foi recolhido, ou ele foi simplesmente, né, tirado. Então houve esse alívio. Eu não chamo de cura porque eu acho meio complicado, mas houve esse alívio. Então muitos de nós chegamos aqui assim meio, né, e a gente sai muito bem, né? E é por causa justamente do ectoplasma. Agora, para isso acontecer, eu tenho que ter um ectoplasma relativamente bom, porque senão eu não consigo ser ajudado, né? No passe. A função do ectoplasma durante o passe é permissividade da ação das entidades espirituais sobre a matéria. Como é? O ectoplasma serve para quê? Para a espiritualidade intervir no plano físico. Também não é diferente no passe. O objetivo do passe é o quê? A harmonização das energias de outra pessoa, né? De um paciente, né? É equilíbrio energético. E isso vai acontecer através da espiritualidade presente na sala de passe, dos mentores de trabalho, mas tem que ter ectoplasma presente. Por isso que tem que ter corpo físico para gerar esse ectoplasma. Então, a intervenção da espiritualidade, né, e a interferência da luz são duas coisas críticas. A intervenção da espiritualidade só vai acontecer quando os ectoplasmas forem bons. Quem que vai doar o ectoplasma dentro da sala de passe? Os passistas. Os pacientes, muito pouco provavelmente. Porque estão precisando, exatamente. Quem está em condição de doar, quem deveria estar em condição de doar, são os passistas. Então, o que tem que ficar claro talvez para a gente é o seguinte: no dia que você vai dar passe, né, eu, por exemplo, eu como carne, não toda hora, pouco, mas de vez em quando eu como. Mas não tem cabimento eu ir numa churrascaria ao meio-dia e vir aqui dar passe à noite. Não tem cabimento.
Porque o que eu vou criar, que situação que eu vou criar dentro da sala de passe? Digamos que somos 10 passistas. Então entra lá, Luiz Lima e mais 9. Aí a espiritualidade olha lá de cima e fala assim, Luiz Lima hoje está detonado, foi na churrascaria. O que vai acontecer? A espiritualidade vai ter que isolar fluidicamente o Luiz Lima, olha o trabalho que eu estou dando. Então, quando o negócio poderia ter coletivamente falando, poderia ter um resultado X, vai ter um resultado X dividido por 10, porque tem um cara atrapalhando lá. Em cada grupo de passe, entra os 10 primeiro, entra mais 10 para tomar os passes. Em cada 10 que entra, a espiritualidade valia, né, suar para manter o Luiz Lima isolado fluidicamente, porque ele está detonando o esquema todo. Isso é responsabilidade do passista. Ele tem que saber disso, mas não é saber porque alguém disse, é saber porque ele entendeu o que acontece. Por isso que a gente faz esse estudo. Oi? A mente, então, tudo isso, tudo isso. No ectoplasma que nós geramos tem o nosso estado mental. Parte do nosso estado mental está ali, né? Então eu não quero ser isolado fluidicamente. Eu vim aqui para quê? Para me voluntariar, para ajudar. É incoerente eu fazer esse tipo de coisa, né? Então não tem cabimento, por exemplo, eu beber e vir da passe. Não dá, porque eu estou fazendo justamente o contrário do que eu deveria estar fazendo, né? Bom, então vamos pensar na seguinte situação agora, olha só. Pensa no nascimento, numa concepção. Pensa na concepção. Como é que isso é explicado para a gente? O que a gente sabe? Que, né, no momento em que os dois protoplasmas, masculino e feminino, se chocam, um laço fluídico do espírito encarnante é lançado sobre essa matéria, que agora é uma matéria, uma célula, né? É matéria ali. Então, o laço fluídico é lançado ali, e esse espírito, o encarnante, né, através desse laço fluídico, que é muito fraco no início, porque imagina uma célula quase invisível, né, aos nossos olhos, só no microscópio. Então, esse laço fluídico é o que vai permitir que esse espírito manipule essa matéria. Olha a complicação. Quanto de ectoplasma que tem nessa célula aqui para esse espírito imenso de luz manipular? Nada. Basicamente nada. Como é que esse espírito vai manipular essa matéria? Precisa de mais ectoplasma. Só o que essa uma célula gera não dá. Não dá. Da onde que vai vir o resto do ectoplasma que ela precisa? Quem está encarnando é a mãe? Então não é só da mãe, tem alguma outra coisa. Um espermatozoide vai lá dentro, e os outros 300 milhões? O que eles estão fazendo ali com aquela carga energética absurdamente alta? Como quase nenhuma outra célula no organismo. Tá vendo? Tá vendo? Aí. Tá vendo? Então, a energia que está ali em volta, por causa do conjunto dos demais espermatozoides, vai ser utilizado. Aquele ectoplasma vai ser recolhido e ajudar no processo. Aquilo ali é o tranco inicial, né? Sem isso, não dá para ter tranco. É muito pouca energia para fazer o processo começar. Né? O motor de arranque, né? Precisa de mais energia ali para você... Chama energia de ativação, né? Para você conseguir ter essa energia de ativação, né, pronta para ativar o processo. Uma célulazinha não dá, um espermatozoide não dá. Tá? Então são coisas interessantes. Também, eles não colocam um espermatozoide. Não é um espermatozoide que eles colocam ali no tubo de ensaio, é um monte. Né? É o equivalente a um ato sexual em si. Né? Para que justamente você tenha a possibilidade de gerar isso que eles chamam de carga elétrica. Eles chamam de carga elétrica, eu não sei porquê. A ciência chama, né? De gerar essa carga aqui. Como? É. Então. Bom, então vamos começar a tirar algumas conclusões aqui. Está ajeitando as coisas, né? A explicação. Então vamos lá. Ectoplasma não é bom nem ruim. Todo mundo gera. Ele vai ser bom ou vai ser ruim dependendo do meu estado mental. Porque ele é gerado a partir da energia que vem do meu estado mental.
André Luiz fala que cada uma das células é um animálculo, né, infinitesimal domesticado. O que quer dizer isso? Animálculo, animal pequeno. Infinitesimal, muito menor que você imaginou. Domesticado, que obedece a alguém. Né? Então, quem é o dono do animal? É o nosso estado mental. Se o dono falar, fica com raiva aí porque eu estou com raiva, é raiva. Né? Tá? Então, o ectoplasma é uma energia que está ali disponível, né? Cujo potencial pode ser utilizado para propósitos nobres ou não. Depende do meu estado mental, padrão vibratório. Luiz, Oi. então quer dizer, por exemplo, você diz que a utilização da obsessão de um espírito que tem uma ligação com você desarmônica e vai usar isso contra você mesmo. Mas dependendo do estado do ectoplasma, o espírito pode também utilizar essa vibração negativa para gerar problemas em terceiros? Vamos supor, se a raiva é comum... Poder pode, porque o ectoplasma está disponível, ele é meio que, entre aspas, é semipúblico, digamos assim, né? Isso, é isso que eu quero dizer. Vamos supor que a gente é um triângulo. Então, nesse triângulo, pode Uhum. ter uniões de forças Pode, para detonar no terceiro. pode. Pode impactar usando um ectoplasma de uma mãe para mexer com o filho, ou do filho para mexer com a mãe, alguma coisa, sem dúvida. Né? Desde que a sintonia exista entre eles, entre os elementos, entre os... Inconscientemente é um coautor. um coautor. Bom, e o excesso de ectoplasmia? Porque a gente já viu como é problemático ficar com ectoplasma ali sem fazer nada. Como é que eu me livro do ectoplasma? Não adianta fazer dieta, não adianta fazer ginástica, isso daí não tira ectoplasma. Ectoplasma só é utilizado e recolhido pela espiritualidade. A espiritualidade boa recolhe ectoplasma bom. A espiritualidade ruim recolhe ectoplasma ruim. Se o ectoplasma é ruim, o que vai acontecer? Quem vai estar recolhendo, manipulando e operando são espíritos, né, menos evoluídos, que estão no nível que eu, provavelmente. Ou ao contrário, né, os espíritos bons vão manipular o ectoplasma bom. Então, eu quero... Mas eu entendi que o ectoplasma ruim, ele é difícil de ser manipulado. Tanto bom como mau espírito. Não, Uma massa, uma semi-massa de o espírito, o ectoplasma, ele está ali, ele não é bom nem é ruim, depende do que é feito com ele. A espiritualidade boa não consegue recolher não consegue fazer muito com um ectoplasma muito ruim. Olha só, peraí. A espiritualidade boa vai pegar aquele ectoplasma bom e recolher, tirar de você. Tirou de você, não ficou incomodando no corpo. Né? Quando o ectoplasma é ruim, ele vai ficar no organismo. Os espíritos ruins não vão tirar ele, vão operar ele, manipular para te fazer sofrer, dar sintomas clínicos, do tiro no coração, exatamente. Vão manipular para me prejudicar, me fazer sofrer, muito provavelmente por razões kármicas, vidas passadas. Exatamente. Tá, então, no caso de excesso de ectoplasmia, né? Primeiro, eu não quero gerar ectoplasmia ruim. Segundo, que eu quero tirar que já tem. Né? Então, são duas coisas diferentes. Para não gerar mais, a gente tem que evitar certos alimentos. A gente viu um monte aqui, produtos industrializados, agrotóxicos e tudo mais. Aqui estão mais alguns, açúcar refinado em excesso. Né? Açúcar refinado é muito complicado, porque é uma glicose em excesso, né? Uma glicose muito pesada. Né? Adoçantes artificiais. A gente não está entrando no mérito biológico, porque isso é parte de nutrição, é outra coisa separada. Né? Mas a gente está concentrando no que isso influi no ectoplasma. Então, a gente quer uma alimentação mais inteligente, por assim dizer. Né? Nós quem? Nós passistas, né? Nós estamos falando de passe aqui. Não estamos falando de ficar bonito, magrinho, não é nada disso. Né? Isso é outra coisa. Nós estamos falando de passista. Então, nós, como passistas, queremos pensar na nossa alimentação, queremos evitar produtos industrializados, queremos evitar agrotóxicos, queremos comer mais desse tipo de coisa, menos daquele tipo de coisa, queremos mais água desse tipo, não daquele tipo, e assim vai. É tudo isso que a gente viu aqui. Queremos respirar mais desse jeito do que daquele jeito, né? E evitar certas coisas também. Tudo que vai alterar o fígado de uma forma negativa, a gente quer evitar. Bom, sintonia espiritual. Então, olha só. Como que eu vou me livrar do ectoplasma que eu já tenho? Isso daqui que eu falei agora é para evitar gerar ectoplasma que não serve. Mas como é que eu tiro o que não tenho? O que eu já tenho?
A espiritualidade boa não consegue tirar tudo isso, não consegue neutralizar muito. Eu tenho que ter uma participação muito grande em conseguir tirar isso para fora. Eu só consigo fazer isso melhorando a qualidade do meu ectoplasma. À medida que eu for melhorando a qualidade do meu ectoplasma, a espiritualidade boa vai chegando e começando a recolher e eu paro de ter sintomas clínicos. Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente ouve histórias assim, por exemplo, puxa, eu cheguei aqui na casa espírita, não sabia nada de espiritismo, um amigo meu me trouxe, encheu tanto a paciência que eu não aguentei vir, né? E eu vim com as dores e tal, tinha dor no joelho, na perna, não sei o que lá, e não foi passando as dores, não tenho mais. E não foi em médico, não fez injeção localizada, nada disso, simplesmente passou. Né? Por quê? Porque muito provavelmente aquelas dores não eram dores materiais, do plano material, eram energias que estavam ali, nódulos de ectoplasma, de concentração de ectoplasma, que à medida que a pessoa foi vindo aqui, ouvindo as palestras, entendendo, se abrindo mais o coração, começaram, né? Começou o ectoplasma a melhorar um pouquinho de qualidade e começa a ser recolhido aqui. O que acontece? Vai começando a diminuir os sintomas clínicos, né? Então, uma maneira é essa, é a gente vir aqui na casa espírita, claro, fazer o que dá para fazer na nossa água, na nossa alimentação, mas vir aqui na casa espírita e começar a pensar cada vez que, em cada garfada, né, que a mitocôndria está olhando lá para cima e falar, como é que está aí? Né? Porque é assim que funciona. Não adianta a gente não querer que seja assim. Porque eu não consigo dizer, eu quero que para mim seja diferente de para todo mundo. Não vai ser. Está em cada garfada, né? Então, briguei, vou comer, deixa eu ir lá comer. Nem come. Porque primeiro se acalma, né? Calma, vamos com calma, peraí, dá um tempo, 5 minutos, 10 minutos, vamos respirar. Tá, agora vamos para a refeição. Vamos agradecer a refeição e pronto, né? Outra maneira de eu fazer isso é na minha própria casa, com a evangelização. Quando a gente faz evangelho no lar, o que acontece? A gente supostamente melhorou o nosso estado mental, pelo menos por algumas horas ali, né? Um dia ou dois talvez, quanto mais tempo melhor. Durante aquele período, melhorou a qualidade do meu ectoplasma. Então a espiritualidade que está ali acompanhando o nosso evangelho, né, os nossos mentores e tal, tem condição de fazer alguma coisa com aquele ectoplasma naquelas horas, naquele momento. É um começo, né? Um começo ali, vai começando a melhorar. Então, olha só, essa doação de ectoplasma eu posso fazer, mas eu tenho que mudar minha consciência. Eu não consigo fazer sem melhorar. Quando eu faço evangelho no lar, eu melhorei. Por um período de tempo pequeno, porque digamos que eu fiz lá 15 minutos de evangelho e fiquei numa postura espiritual ou emocional diferente por, digamos, 3 ou 4 horas. Aquelas 3 ou 4 horas estão sendo benéficas sob o ponto de vista de ectoplasmia. E agora uma coisa muito interessante que acontece aqui no centro, acontece também no Evangelho no Lar. A gente vem aqui, o palestrante começa a falar, você vem todo empolgado, hoje quem vai falar e tal, vai ser um assunto legal e tal. Aí você senta aí e começa a bocejar. Aí começa, aí já não começa, não sabe nem quem está falando mais, aí começa. Aí por causa dos padrões sociais nossos, a gente começa a querer se esconder. Porque, nossa, vamos ver que eu estou bocejando aqui e vamos ouvir barulho. Aí a gente começa a querer se esconder, prender aquele bocejo, né? E o que está acontecendo? Por que está dando esse bocejo absurdo se eu vim tranquilamente dirigindo aqui, todo alegre, todo contente, cheio de, né, interesse em vir, puxa, vou encontrar o pessoal, vou ver uma palestra. Chegou aqui, eu desabei. Como? Né? Muito provavelmente é porque enquanto eu estou sentado, né, minha energia ectoplásmica está sendo recolhida. Imagina que eu pegasse a minha mão, botasse na sua energia e tirasse assim. Na hora que eu tirasse, né? Aí volta. Aí daqui a pouco, de novo. É mais ou menos isso que acontece. Então, em cada, entre aspas, tirada, a gente dá uma bocejada. E aí, por padrões sociais, como eu falei, a gente fica desesperado, querendo se esconder, tentando evitar, fecha a boca. Né? E o que está acontecendo é que eu estou dificultando isso. Não é que eu vou ficar agora... Não é isso. Mas eu preciso entender. Então, olha só, eu abri a boca uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não adianta ficar desesperado, porque não vai parar. Então, qual que é a nossa postura? Puxa, hoje eu devo estar bem, porque estão recolhendo minha espiritualidade. Que legal, que bom. Deixa eu me concentrar, deixa eu ir vindo e tal. Pronto, vai passar. Vai passar.
Eu tô falando quando você entra aqui num caso normal, né? Porque tem o dia que você fez muito esforço físico, muito além do normal. Você vai chegar aqui, o organismo vai sentir, né? Eu tô falando num dia que... Não, um dia normal, sem esses extras terem acontecido. E outra coisa, isso daqui acontece muito no Evangelho no Lar. Se o Evangelho no Lar é 8 horas da noite, por exemplo. Chega às 5 para as 8 e você começa. Senta na mesa e você não vou conseguir ler hoje. Por quê? Aí você fala assim, são maus espíritos e tal. Não são maus espíritos, não. Mau espírito não acompanha o Evangelho no Lar. São bons espíritos recolhendo ectoplasma. Né? Então vamos ver isso pelo lado bom, não pelo lado ruim. Né? Quando acaba o Evangelho no Lar, a gente está meio... Tá, o que a gente vai fazer agora? Né? Não, é incoerente, assim... Né? Materialmente falando, no plano físico, plano material, é incoerente, mas é porque está sendo recolhida a energia. Ainda bem, porque se está sendo recolhida, eu estou em condição de doar. Imagina se eu nunca desse uma bocejadinha, né? Por assim dizer. Então a gente tem que compreender isso. Não adianta lutar contra sem compreender. Tá? Então, para nós que estamos nos propondo a ser passistas, a fazer o trabalho de passe, nós temos que compreender, talvez, se pudéssemos fazer um resumo em uma frase da aula de hoje, é alimentação, respiração e moral. Esse é o caminho. Tá? Obrigado, boa noite a todos aí.